Sobre treinador, vou tentar resumir aqui um pouco do que eu falei no Gazeta Esportiva. O plano A do Corinthians sempre é o Tite. Antes de falar com o VP, antes de falar com o Lázaro, antes de falar com o Cuca, o Corinthians sempre tenta o Tite e dessa vez não é diferente. O que passaram para mim é que dessa vez o Corinthians está mais empenhado, está tentando quase que de uma maneira desesperada, de alguma maneira, convencer o Tite. Chegou a informação para mim que o Tite continua não querendo trabalhar até o final desse ano. E que se o Tite topasse, se o Tite avaliasse e tal, seria a partir de julho, com a condição de poder contratar reforços e com a condição de ter carta branca para mexer no elenco, para tirar quem ele acha que tem que tirar. Se ele tiver essa carta branca, se ele tiver garantia de reforços e assumir após julho, aí talvez o Tite pare para pensar na ideia, tá? É o que chegou para mim, mas a princípio o Tite continua sem disposição para assumir nenhum clube até o final desse ano. Mano Menezes, a princípio essa diretoria não curte muito Mano Menezes. Existe uma coisa de uma relação desgastada pelo tempo que ele passou aqui e por uma declaração que ele deu num passado recente falando do Corinthians, arbitragem, e falou: eu sei como é que as coisas funcionam lá, vocês podem resgatar isso aí no YouTube. Isso não pegou bem por aqui, então ele era meio carta fora do baralho. Mas pela escassez de opções, como o perfil que o Duílio procura é um perfil de técnico tarimbado, com histórico vencedor, currículo, nome, como é este perfil, o Mano Menezes, que está mal lá no Inter, pode trocar um pelo outro. O Corinthians pode deixar essa animosidade de lado e mudar de ideia nesse sentido. A princípio não era um técnico da preferência, mas pode acabar sendo por falta de opção. Luxemburgo, o Luxa quer. A informação que eu tenho é que o Luxemburgo quer. Muita gente dentro do Corinthians, estou falando de conselheiros e tal, quer também o Luxemburgo, mas a diretoria está receosa. O Luxemburgo tem o currículo, é vitorioso, tem o nome e tudo mais, mas o que deixa a diretoria receosa é que o Luxemburgo não faz um grande trabalho, já está sem trabalhar há um bom tempo e não faz um grande trabalho há muito tempo. Então essa preocupação com a capacidade do Luxemburgo de ir campo e bola, de trazer resultados, de fazer o time jogar, ele tem todas as outras condicionantes, mas ele peca nisso. Então a diretoria do Corinthians, até agora, são 7h20 da noite desta quinta-feira, não entrou em contato com o Luxemburgo, mas o Luxemburgo sabe que o nome dele é comentado lá dentro e ele quer, ele adoraria. E é isso, por enquanto é o que eu sei de nomes e tudo mais. Danilo é quem deve assumir o Corinthians no derby, é difícil a chance do Corinthians ter um técnico no derby. Fernando Lázaro e Mauro Silva treinaram a equipe hoje, e devem ficar ali no Mauro Van Basten, né? Deve ficar ali no banco de reservas, mas é o Danilo quem deve comandar. Isso não tá, martelo não está batido, tem que conversar com o Fernando, tem que conversar com o Danilo e tudo mais, mas essa é uma tendência. E o Corinthians vai tentar o Tite, pode ser que mude ideia e tente o Mano. O Luxemburgo pensa, mas ainda tem um pé atrás. Enquanto isso também tenta escutar, né? Nessa hora muitos nomes chegam, são oferecidos, e o Corinthians então está estudando possibilidades, está imerso nessa questão. Por enquanto é isso. E além disso, uma última informação que eu falei no Gazeta Esportiva: os jogadores estão bastante incomodados com a saída do Cuca, tá? Eles ficaram bastante incomodados, como vocês viram na entrevista do Roger Guedes, porque eles entendem que perderam um grande técnico, perderam uma grande oportunidade, que o clube perdeu uma grande oportunidade, que o clube perdeu tempo. Eles estão bem pé da vida pelo Cuca ter saído, por causa da pressão externa, por causa da repercussão, por causa do que muito se disse na imprensa e nas redes sociais. Eles estão muito incomodados com quem eles taxam de lacradores, porque eles entendem que o Cuca foi embora por causa disso. Os jogadores acreditam na inocência do Cuca e ficaram extremamente irritados dele ter ido embora do Corinthians por causa de toda essa repercussão. Isso é uma informação. Cássio, inclusive, se recusou, quis ir embora, não quis nem dar entrevista ontem, muito por causa disso, tá bom? Fica essa informação final e assim que a gente tiver novidades, a gente traz aqui, tá bom? Valeu, gente, se cuidem, aquele abraço.